Celeste, eu vou começar com você, vou pedir a ajuda do pessoal de casa. Você acha que a mãe da Elisa Samúdio tem razão de não permitir que a TV Globo conte em minissérie o drama que tirou a vida da filha? A mãe da modelo Elisa Samúdio, Sônia Samúdio, deu uma entrevista à nossa Márcia Goldsmith falando, né, sobre a vontade da TV Globo de fazer uma minissérie em cima do livro Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio, de Paula Sarapu, Paulo Carvalho e Leslie Barreira Leitão. No livro, né, a Elisa Samúdio é uma garota de programa, conhecida como Maria Chuteira, que se envolveu com o Bruno pelo fato de uma gorda pensão, afirmou a mãe. Ela diz assim: meu neto não tem referência nenhuma, a não ser fotos, porque ele conviveu muito pouco com ela, não conhece a voz, não conheceu o cheiro, faz aniversário quase junto com ela. Por favor, não façam isso com essa criança de 10 anos. Só que a Globo comprou os direitos do livro e quer fazer a minissérie. O que você faria se cai esse caso no seu colo? Qual é a sua decisão, Celeste? Olha, essa é uma questão bem complexa, porque o Supremo ele tem uma posição jurisprudencial no sentido que não cabe censura prévia. Por outro lado, nós temos a questão da vítima. Tanto ela quanto a criança de 10 anos, elas são vítimas indiretas. A mãe faleceu e eles têm que lidar com esse trauma. Então, de uma insensibilidade da Rede Globo não ter procurado a mãe da vítima para adaptar o roteiro. O fato dele ter comprado os direitos autorais não significa que tenha que reproduzi-los integralmente. O roteirista ele pode alterar essa Comprar parte. É uma coisa, né? Sim. Mas também... aí, de repente, se no contrato diz assim: eu te vendo, mas você vai ter que respeitar fielmente tudo que está na obra. Pode ter essa cláusula também, não pode? Sim. Só que a nossa Constituição ela também prevê o interesse superior da criança e do adolescente. E nós temos aqui uma criança de 10 anos que tem direito à imagem que ele tem da mãe, ou seja, para o seu livre desenvolvimento. Eu vejo aqui como uma solução. Como talvez. assim? Quer dizer, a avó criou uma imagem da mãe para ele, é isso? Seria isso mais ou menos assim? As histórias que a avó conta, é a imagem que ele tem. Ele vê pelas fotografias, acompanha pelo jornal, tudo o que foi feito até então. Essa obra, ninguém diz que é uma reprodução fidedigna da realidade, é uma interpretação do seu autor. Não se buscou, como a Elisa disse, a família da vítima para ver quem realmente foi a vítima. Agora, ele terá até o direito de ser beneficiado, reproduzindo uma visão totalmente masculina, paternalista, de que a mulher, então se ela não era uma mulher séria, então bater, matar pode. Aquela visão da mulher como um objeto do homem. Isso é inadmissível. Inclusive, é um desserviço para a igualdade entre homens e mulheres. E eu sugiro à Rede Globo que faça uma boa revisão, mude o roteiro. Ele não é obrigado a usar os nomes dos personagens reais. Não. Pode simplesmente chamar, ao invés de Bruno, ser Paulo, e ao invés de Elisa, ser inspirado Patrícia. no crime do goleiro Bruno, né, mas cria outros nomes. O mínimo que eu vejo que se pode fazer. E procurar a família é essencial, porque se pretende ter um retrato fidedigno da realidade, como assim ela não foi procurada? Acho que é extremamente complicado. Cris, você é uma pessoa indicada para dizer se a preocupação da avó está correta. Porque a avó diz que antes de qualquer coisa, a proibição dela para a exibição da minissérie é pelo menino de 10 anos. Teria um impacto na cabeça dessa criança uma minissérie como essa? Então, o que a Celeste estava falando é importantíssimo, porque é a questão do trauma, né? Então, existe traumas aí, né? Então, a gente tem que considerar que recontar essa história e a forma como vai ser recontada retraumatiza as vítimas, né? Então, precisa ser realmente considerado que existem pessoas e sentimentos e emoções que vão ser revivenciados aí. E a gente não sabe como essas pessoas elaboraram isso, então toda vez que a gente revive algo e que ainda não foi processado, digerido, a gente retraumatiza. Até quando a Celeste estava falando, eu coloquei aqui, né, retraumatizar. Então, assim, tu retraumatiza, tu cria um trauma em cima de outro trauma, né? Então, quer dizer, tu tem um prejuízo psicológico enorme, né? Então, assim, até colocando isso para os nossos ouvintes, por isso a importância de a gente sempre trabalhar os nossos eventos traumáticos, né? Porque a vida
vai dando chance de a gente retraumatizar aquilo que não foi ainda elaborado, né? E a gente está falando de crianças, né? Então, ou de mães, enfim, que é o trauma pior, eu acho, da vida é perder um filho, né? E ainda dessa forma traumática, né? Porque impedir que a criança assista não adianta, né? Porque na escola vão comentar, né? Não, então assim, eu acho que realmente é de uma insensibilidade, eu acho que tudo que for ser feito tem que ser do ponto de vista da ficção, né? Realmente modificado, com muito cuidado, porque a gente está falando de emoções e de traumas muito profundos. Eu não entendo muito de lei, mas né, acho que isso tudo é muito apropriado que a Celeste falou, e realmente, do ponto de vista psicológico, é realmente de um dano muito significativo. E muito maior ainda, porque daí o trauma em cima do trauma, ele é mais profundo ainda, né? Ainda numa pré-adolescência, com 10 anos, imagina o que vem aí por aí, né? Então, ainda sugiro o MDR para essa família que provavelmente não trabalhou, né? Tanto para a mãe dela. Recuperação desse trauma, né? Para recuperação e para trabalhar com essas experiências. E realmente a sensibilidade da Rede Globo de poder fazer, quer fazer, se baseia nesse livro, mas mude os nomes. Mas mude nome e ainda converse com essas famílias, né? Realmente se faça um pouco mais fidedigno. E outra coisa, traga temas um pouco mais leves e brandos. A vida já está tão pesada, para que a gente A história da Elisa Samúdio a gente já conhece. E para que a gente precisa ficar trazendo o tempo todo? Outra coisa, toda vez que o cérebro humano fica assimilando tragédia, a gente se traumatiza também. O tempo todo a gente fica no negativo. Então, assim, não é nem um pouco saudável. Eu já tratei crianças que tinham ansiedade e desenvolveram fobias bem pequenos de assistir programas, eu não vou citar o nome, mas aqueles programas que ficam à tardinha lá mostrando a tragédia, sabe? Morreu não sei quem, assaltou não sei quem, babá. Tipo daí... Brasil Urgente, Cidade Alerta. Isso, tu disse o nome. Não, para ilustrar, né? Exatamente. Mundo Cão. E eu fui identificar por que o cérebro daquele menino estava tão em estado de alerta, realmente. E ele disse, é porque minha avó fica assistindo esses programas e o meu coração fica o tempo todo disparando. Ele passava horas vendo aquilo todos os dias. E daí... Não assiste, então, né? Delegada, não assisti. É verdade, a senhora que tem uma carreira brilhante na polícia, é verdade que uma das coisas mais difíceis para a recuperação de um trauma é o fato do cadáver nunca ter sido encontrado? Sem dúvida nenhuma. Marca muito isso? Marca demais. Isso para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Aquele ritual de você fazer o velório, de você enterrar o corpo, de você se despedir, ele é muito importante para quem perde um ente querido. Agora, você imagina, o teu ente querido desapareceu e você não passou por essa fase dessa despedida, de todo esse ritual. Então, isso marca muito mais. Olha, na minha opinião, aqui falou a psicóloga, falou a nossa promotora, eu queria falar até a nível pessoal. Primeiro, esse livro é uma desgraça, porque ele retrata a moça, retrata a mulher como uma Maria Chuteira. Uma pessoa que não pode se defender mais. Não pode. Então, eu acho que já não deveria nem ter tido autorização para fazer esse livro, porque se é uma biografia, se é uma história de um crime, a família tem que ser consultada. Então vai aí um filho, um parente, um amigo, vai ler aquilo e vai ver o retrato de uma mulher, quer tenha sido, quer não tenha sido, mas vai ver a denegrir a personalidade, o caráter de uma mulher que foi morta de uma maneira tão terrível. Segundo, aí vai a Globo, que quer fazer sensacionalismo, e está tendo, e veja, gente, olha a publicidade que eles já estão tendo, à medida em que nós estamos aqui discutindo esse assunto. Publicidade gratuita, com a audiência aqui que existe do programa. E todo mundo falando. Você vai colocar isso agora na televisão, que tem uma audiência maciça, as pessoas até por curiosidade vão assistir. Esse menino tem um grupo de amigos, esse menino tem escola, essa família, essa mãe, e vai ver, chega a ponto de dizer que a Globo vai filmar, inclusive, os Rottweiler, né, os cachorros. Porque o Bola deu que teria dado as partes do corpo da Elisa para os cães. Vai aparecer. Para que isso? Sabe, é como disse a nossa psicóloga, gente, para que nós já temos tanta desgraça gratuita, nós estamos vendo todos os dias, para que deixar entrar na nossa casa mais isso?
para nós. Imagino que é, então, para esse garoto de 10 anos e para a mãe dessa moça. Delegado, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, por exemplo, a gente não sabe exatamente tudo que aconteceu porque nunca ninguém contou nem assumiu como foi. O caso, por exemplo, como é que chama aquela atriz que foi assassinada? Como era o nome dela? A Glória Pérez. Filha da Glória Pérez. Né? A filha da Glória dela, dela. filha dela. Né? Como é que é? Hã? Daniela Pérez. Até hoje não se sabe, só se sabe que foi um objeto pontiagudo, mas não se sabe qual foi a arma e qual dos dois que matou. Ainda assim, é considerado um crime esclarecido ou não? Não, eu acredito que é considerado um crime. Mesmo sem saber qual dos dois que matou, porque, na a arma que foi realidade, usada. você não sabe se é uma tesoura ou se é uma faca, mas você sabe que é um objeto pérfuro contundente. É isso que a perícia deu, então está correto, não tem problema. Dela não existe mais nada a ser dito, já foi. E como disse, É que não se teve um sabe qual dos ritual dois de que matou, né? passagem, Por que matou e qual foi a arma, né? Na realidade, eu acho que nesse caso, agora o da Elisa é uma tristeza. Realmente é uma. Quem quer que tenha sido Elisa, qualquer que tenha sido o comportamento da moça, não é justo, não foi justo o que fizeram com ela. Então é uma coisa terrível. E aí você vai deixar de novo, coitado do espírito dessa moça, não descansa em paz nunca. E a família menos ainda, né? Gastar mais dinheiro do que temos é um problema também para a gente famosa. Delegada, semana passada estava aqui quando a gente falou das pessoas que têm inveja dos famosos em rede social, não foi? Foi. Pessoal que entra, por exemplo, no Instagram para ver como foi o Réveillon do Neymar, dos parceiros, que gostaria de estar lá e depois descobre que a sua realidade é diferente. Então, são invejas de redes sociais. Isso aqui vai deixar a gente mais perto dos famosos. Rodolfo, da dupla Rodolfo e ET, Neném, Emerson Fittipaldi, Chimbinha, Dedé Santana, Carlinhos Brau, estão com problemas financeiros. Para você, é uma surpresa saber que famoso tem dívida? Né? Você é daqueles que acham que famoso não passa problema financeiro, que tem sempre a conta paga? Né? Para o famoso, é mais constrangedor ficar devendo do que para a gente pelo fato de ser famoso? Dê sua opinião. 98334-5777. 98334-5777. Sabia que famoso tem dívida, delegada? Ai, eu fiquei tão feliz hoje. Ai, mas eu me senti assim tão realizada. Não sou só eu, os famosos também. Sentimos tão humana, né? Tão humana, meu Deus. Eu me senti, como você disse, tão mais próxima dos famosos. Eu queria ser pelos Réveillons, mas se não tem jeito pelo Réveillon, vai pelas dívidas. Não, mas as pessoas às vezes imaginam, elas fazem uma ideia do famoso como uma pessoa que não tem nenhum problema, que sempre está tudo bem, que tem dinheiro para jogar pelos ares, que não tem problema. Se entrar no restaurante, a não conta tem tá problema paga. de saúde, não tem problema de nada. E não é uma realidade. Todos eles são seres humanos, como nós somos, com todos os problemas inerentes aos seres humanos, né? E a vida não está fácil para ninguém, João, tá? Todo mundo tem seus problemas financeiros. Então, você aperta daqui, você faz empréstimo dali, aí você tem dificuldade de pagar alguma coisa. E talvez para ele seja muito mais difícil, porque não é sempre que você tem um show que você consegue pagar uma nota, porque nós devemos, aquilo que nós devemos é muito para nós, mas o deles é muito mais, né, do que a gente estaria devendo. E não é fácil, não. Mas eu acho que isso é uma coisa natural, normal, e é interessante porque faz com que as pessoas entendam que o seu famoso é um ser humano como qualquer outro, com todos os seus problemas e as suas alegrias, como todos nós temos. Aliás, eu estou até para dizer o seguinte, né? Há muitos e muitos atores de novelas da Rede Globo, muitos atores que a gente conhece o nome e o rosto, que vivem uma situação apertada, porque não é esse salário gigantesco. A pessoa fica famosa, mas não significa que ganhou dinheiro, né? A Globo já pagou muito, né, para grandes artistas. Se eles souberam aplicar, se eles souberam, porque normalmente o artista tem um problema, né? O famoso, né? O artista, o famoso. O jogador de futebol é uma coisa impressionante. Chega no momento da vida, ele ganha uma fortuna. Mas a primeira coisa que ele quer fazer é comprar o carrão do ano, comprar isso, comprar aquilo. Quando ele se vê e ele perde o contrato que ele tinha, ele se vê totalmente endividado e voltando para uma vida muito ruim. Porque vários jogadores antigos, famosos, que ganharam muito dinheiro e que morreram na pobreza. Tiveram que fazer jogos para poder pagar o hospital para eles. E ganharam muito.
mas não souberam, na realidade, né? Aquele afã que você nunca teve nada, de repente você se vê com tantinho na mão, não soube aplicar, não soube investir e ficou numa situação difícil. E isso acontece também com muitos famosos, que se eles não fizeram uma boa aplicação, se eles não fizeram assim, algum investimento bom para se garantir, hoje em dia a coisa não está fácil para ninguém. Olha, a matéria diz assim, o que leva um famoso a ficar com dívidas? Má administração dos bens, falta de trabalho e problemas de saúde, né? Aqui da relação toda desses 8, a delegada foi brilhante falando do esporte, porque realmente é uma verdade, eu vivi isso. Agora, a maior surpresa para mim é uma pessoa que eu achava que tinha dinheiro até a 10ª geração e que está duro, que é o Emerson Fittipaldi, né? Que está realmente quebrado. Mas o Emerson há tempos, né, que a gente ouve falando isso. Agora, desta relação que você me deu, o que eu estranhei muito foi a Cláudia Leite e o Carlinhos Brown, porque eles têm shows praticamente o ano inteiro, Você vê né? que a Cláudia Leite tem trabalhado muito pouco e eu soube que ela andou cancelando shows por falta de público. Porque até para ir a shows de famosos está difícil para o ser humano comum. Celeste, eu e a delegada que temos dívidas, estamos felizes de saber que tem gente famosa com a gente, né? Para você é uma surpresa essa relação aqui? Famoso deve. Você já sabia que famoso tem dívida? Bom, João, na verdade não é nenhuma surpresa. Ele reflete o que é o brasileiro. O brasileiro não tem o hábito de poupar. Ele vive o hoje, o momento, e não se programa para o futuro. E nós todos fomos pegos por essa reforma da Previdência, no qual foi nos prometido que iríamos aposentar e, por exemplo, não, surpresa, não iremos nos aposentar. E ninguém se preparou para isso, inclusive pagou o que nos era cobrado ao governo, e isso não irá acontecer. Agora, o que chama a atenção dessa relação de famosos que está aqui, Rodolfo, Nenê, é que a maior parte dessas dívidas, João, na verdade, são dívidas com o Estado. Eles sonegaram. Tem alguns aqui, tipo Rodolfo, Neném e o Emerson e Chibinha, que é de vida mesmo. Eles estão realmente necessitados. Esses aqui, a Cláudia Leite e o Brown parece que é imposto, sonegação, né? Sonegação fiscal. Que não deixa de ser uma dívida que não consegue pagar. Prática de crime, porque inclusive, se eles tinham dinheiro e não pagaram, receberam e não declararam, o fato deles serem famosos não os torna superiores à massa dos trabalhadores brasileiros que trabalham, saem de suas casas todos os dias e pagam devidamente seus impostos, como você, a delegada Rose, a psicóloga que está aqui devendo. E não é pouco imposto, é coisa que vem de anos, porque alguém dever 22 milhões de reais para a União, 5 milhões de reais para a União, eu tenho a impressão que nunca pagou imposto. Agora, em relação... Então você vê realidades diferentes aqui. Uns diferentes. vivem o Brasil que está sem dinheiro e os outros cometeram um crime no passado, né, de sonegação. O Emerson Fittipaldi, ele era um sonhador. É porque ele Tá ainda está vivo vivo. Na verdade, ele acreditava no sonho da Fórmula 1, dedicou sua vida a isso, era uma pessoa riquíssima. Esse é um exemplo claro de má administração. Os outros casos, me parece Rodolfo e Neném, falta de trabalho. Falta de trabalho, que é a realidade Dedé do Santana, Brasil, saúde, o né? desemprego, né? Seja nos atores, está atingindo todas as classes sociais. No ano passado tivemos um monte de jornalistas e atores que foram mandados embora, seja na Rede Globo, na Gazeta. Então, assim, o fato de ser famoso não é uma garantia de que terá uma aposentadoria. Então, hoje, se você está fazendo sucesso, poupe, renegocie suas dívidas. Não Seja deixe, famoso ou anônimo, poupe um pouquinho. Poupe um pouquinho e não deixe a situação se acumular. Se está devendo imposto, procura, negocia, assim como qualquer trabalhador brasileiro faz. Cris, levando para a sua área, você acha que o famoso tem uma vergonha maior do que o cidadão comum de ter uma dívida porque vai virar um assunto público, como a gente está comentando aqui? Eu teria, né? Porque eu acho que quanto mais exposto a gente está, eu acho que mais exemplo a gente deveria ser. Mas não sei se no nosso caso, na nossa cultura, necessariamente isso vai ser uma realidade. O que eu trago para a psicologia e que eu trago para os nossos ouvintes é a reflexão assim, de que quando a gente traz o tema dinheiro, o dinheiro tem muito a ver com as nossas emoções e tem a ver com os nossos perfis, né? Então, o tempo todo a gente tem que pensar
que quando eu tenho um descontrole, tem duas coisas que têm a ver com emoções, dinheiro e comida. Quando eu tenho descontrole de dinheiro e de comida, é porque eu tenho um descontrole emocional. Então, o perfil dos artistas, os artistas são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais emocionais. A nossa cultura brasileira, latina, é mais emocional, por isso que a gente é mais descontrolado, por isso que a gente não tem uma previsão. Não necessariamente as culturas racionais são totalmente, o americano é super consumista, né? Mas o americano tem uma cultura da aposentadoria um pouco diferente da nossa, né? O pensamento do planejamento para o futuro, eles têm uma previsibilidade maior. Então, o que eu trago para a nossa realidade é assim, todos nós realmente temos que trabalhar o nosso desenvolvimento do controle, até da comida, né? Para a saúde, do exercício, mas o controle do dinheiro. Quando a gente cuida do controle do dinheiro, a gente está cuidando das nossas emoções também. Então, tanto o famoso quanto nós, por isso que eu acho que o poupar, o desenvolvimento nosso, eu até coloquei aqui um pouquinho a questão assim, desenvolver os nossos gaps, aquela coisa que a gente não é tão bom. Então, quando a gente vê que a gente está atrapalhado com dinheiro, é porque eu tenho que me desenvolver nessa área. Então, o que eu sugiro para os nossos ouvintes e para nós também é o tempo todo, a cada fase da nossa vida, a gente melhorar e se aprimorar nisso. Poxa, eu não estou tão bem, eu não estou fazendo uma reserva. Então, deixa eu cuidar disso. O Sebrae é um lugar que tem muito cursos de orientação para empreendedorismo ou para a gente melhorar essa área das nossas finanças. Então, isso é um tema bem legal. Acho que não só nos aproxima, faz a gente ficar, né, dizendo assim, poxa, se eu cometo deslizes, tem época que eu gasto mais. Por exemplo, final do ano é uma época que se gasta muito. Por quê? Porque a gente está extremamente emocional, eufórico, e a gente está querendo, e a gente compensa nos gastos. Então, os artistas são extremamente emocionais, extremamente compensadores nos gastos e más administradores. Então, isso reflete muito o perfil emocional das pessoas e da nossa cultura também. Olha, eu sei de... a senhora falou de jogadores. Há vários cantores que fazem sucesso, ganham dinheiro por um tempo e depois a carreira cai e eles perderam, não souberam guardar. Tem muito cantor hoje passando necessidade, é que às vezes a gente não fica sabendo, né? E tem o deslumbramento da carreira, né? Essa coisa de poder fazer. Eu acho que o dinheiro traz uma coisa do poder, né? Então deixa a gente um pouco deslumbrado. Então a gente fica achando que pode e não pensa no futuro. E a coisa do prazer imediato também. O dinheiro traz um prazer imediato, uma satisfação para o cérebro maravilhoso, né? Olha, quero ouvir você aí. Você sabia que famoso tinha dívida? Né? Será que o famoso fica mais envergonhado do que a gente quando vai renegociar? Alô, aqui quem está falando é o Emerson Fittipaldi, queria renegociar minha dívida. Né? Já pensou? Né? Alô, quem fala? Bom dia a todos, é a Adriana da Vila Campestre. Oi, Dri. Você pode ter 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Se você não souber usar, você vai ficar sem. Não importa. Tá certo. Bom dia a todos. Como é que ela falou? Você pode ter 100, tem 1.000, tem 1 milhão, tem 2 milhões. Se você não souber negociar, você vai ficar sem. Olha, sabedoria, A né? Adri tá certa. Lembra a história da liberação dos R$500 do fundo? Que teve uma que veio aqui dar umas dicas. Que A Patrícia, da Patrícia, e ela estava dizendo quanto a gente pode fazer com R$500 no fundo, que a gente pensa que 500 é pouco, mas 500 é bom. E pode fazer muita coisa, assim como a economia do cafezinho que a gente gasta todo dia. Então a gente pode, é que a gente não tem essa cultura e esse pensamento. Se a gente economizar no cafezinho todo dia, no final do mês a gente tem uma boa poupancinha. Universa no site UOL. A história do publicitário Vinícius Ferrari, de 22 anos, que contou para os pais que era gay. Os pais não aceitaram bem e ele recebeu um conselho de levá-los a uma psicóloga. E foram até a psicóloga de São Bernardo, a Rose Fernandes de Souza, que, segundo Vinícius, foi tão homofóbica na consulta que fez com que os pais aceitassem a opção sexual dele. Né? Cris, conta pra gente qual é o papel. Ele foi buscar a psicóloga, qual deveria ter sido o papel? Porque ela acabou ajudando, porque ela foi tão mal que os pais aceitaram. Mas qual deveria ter sido o papel dela nessa história? O papel do psicólogo é do acolhimento, né? E em nenhum momento é um papel de julgamento e nem de ataque, né, a qualquer escolha do cliente, do paciente. Então, é uma postura completamente antiética e até disposição, né? Isso teve uma questão do WhatsApp, é isso? Uhum. Então, eu estou tomando conta dessa matéria agora, mas assim, é totalmente inadequado, antiético. Então, eu acho assim, eu sempre brinco que quando alguém me conta uma postura não adequada de qualquer profissional, seja psicólogo, médico, qualquer profissional da área da saúde, principalmente que é a área, né, de colegas afins, a minha área,
Eu falo assim, a gente ganha um diploma, não um atestado de sanidade mental e nem atestado de ética, né? Então, por isso que é importante os profissionais se trabalharem, terem a sua supervisão, fazerem um trabalho de autoconhecimento, justamente para não cometer esses erros brutos, né, e grotescos, né? Porque isso faz com que os clientes, os pacientes, tenham cada vez mais preconceitos em relação a buscar ajuda, né? Porque eu acho que esse exemplo traz uma questão não só de prejuízo psíquico ao indivíduo e até um trauma aqui para esse indivíduo não querer se tratar com as suas questões, porque já é tão difícil esse tema da sexualidade. E daí ele vai, ao invés de ele já é julgado pela família, daí ele vai e encontra um profissional que seria para acolher e julga, né, e ataca, né, as suas questões. Então, quer dizer, ele não vai querer se tratar, né? Então ele vai ficar mais revoltado ainda. Então, acho que isso só prejudica a nossa classe, prejudica... É um desserviço à classe. É um desserviço e um desserviço à importância do tratamento psicológico no mundo que a gente vive. Eu já falo para os meus clientes assim, todo mundo já quer tratar só do pescoço para baixo, ninguém quer tratar a cabeça, né? Todo mundo negligencia a cabeça, até os planos de saúde negligenciam, né? Porque dizem que não precisa, só pode fazer 10 sessões, 20 sessões, etc. Agora está voltando um pouco a história de que não pode ter limite os planos de saúde para tratamento psicológico. E daí acontece um evento desse, quer dizer, só piora para a nossa classe, né? Então, assim, eu só lamento e que pena, né? E eu tô Foi uma sequência de equívocos. E eu estou à disposição, se ele quiser vir no meu consultório, eu faço um atendimento, eu ofereço para ele 10 sessões gratuitas com MDR, para tratar qualquer trauma e qualquer coisa que ele tenha. Eu estou à disposição, ele pode me procurar, vocês podem falar para ele entrar em contato com a rádio. É que a gente não tem o contato dele, mas quem sabe alguém que o conheça esteja ouvindo agora, né? Se a Denise quiser fazer contato com ele, eu estou à disposição, seria o maior prazer. Denise, que legal. E eu tenho muitos clientes com várias questões de sexualidade, com muito sucesso. Eu teria uma honra e eu falo assim, que a cura dos meus clientes é a minha bênção. Delegada, a gente ouve um depoimento como esse, brilhante agora, né, da Cris, que é uma baita de uma profissional, falando de uma pessoa, colega que prestou um desserviço, e a senhora estava contando pra gente que ela tá brava ainda, que ele não pagou a consulta, né? É verdade. Ela foi, segundo o que a UOL publicou, né, disse que ela foi contatada e ela disse que ela não queria falar no assunto, porque nem houve pagamento de consulta, portanto ela não o considera nem cliente dela. Olha, é muito triste isso, porque o rapaz, olha, é tão difícil, ele já procurou a aceitação da família, sentiu a dificuldade e resolveu fazer uma terapia de família. Para quê? Para que a família pudesse estar junto com ele, com a psicóloga, para tentar entender as razões dele e apoiá-lo. Levou a família para lá e o que aconteceu? Ao invés de ter a ajuda necessária, ela praticamente queria fazer o contrário, ela queria fazer a cura gay. Ela queria dizer que ele tinha muita progesterona feminina, então tinha umas injeções de hormônio que podia dar para acabar com isso. Além de todas as, vamos dizer, as falas dela comprovadamente homofóbicas. De um lado, é muito triste, a Cristina tem razão, a gente luta, na minha profissão de delegada, na profissão da Celeste promotora, Cristina psicóloga, todos nós, às vezes, nós temos colegas que fazem alguma coisa que nos envergonham, né? Que nos deprimem até e fazem com que a classe acabe sendo mal falada, que não é verdade, porque graças a Deus a maioria é de bons profissionais. Mas viva para ele, parabéns para a Cristina, tomara que ele faça contato para que ela possa ajudá-lo. Mas uma coisa como aqui, tudo na vida, né, de todas as coisas ruins, você pode tirar alguma coisa boa. A boa que foi tirada daqui é que os próprios pais tomaram as dores dele pela maneira como ele estava sendo tratado e começaram a vê-lo de outra maneira e aceitá-lo. Foi um efeito reversor. Graças a Deus. Porque eles entraram lá não aceitando e saíram abraçando o filho. Né? Então, de tudo que você leu dessa psicóloga, o que mais te deixou chateada, Celeste? Nessa consulta? Eu acho que não tem como dizer o que mais me deixou chateada. O conjunto da obra. Primeiro, ela chega a mandar mensagem de WhatsApp falando que ele terá um final melancólico, merece a sarjeta, porque diz que não iria continuar com a terapia. Terapia, primeiro, é um vínculo de confiança. Isso. Se a pessoa foi lá e nem ele, nem a família se identificaram com a psicóloga, é inadmissível que a pessoa responda com ofensas que causam traumas a essa pessoa. Um trauma individual, um trauma familiar. O trauma, o que é? Uma ferida. Ele já está tentando harmonizar-se com a família.
em tratando Procurou essa questão. ajuda. Procurou ajuda e recebe de volta ofensas da pessoa que deveria, como disse a Cris, acolhê-lo, é um absurdo. E também mostra o acerto da decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, quando criminalizou a homofobia. Tem uma obra do Pedro Eduardo de Camargo Elias que ele fala que a criminalização da homotransfobia ela atendeu, de fato, o princípio da legalidade, porque a regra da reserva legal ela é uma regra que atende a um princípio maior de segurança. Então, o Supremo ele atendeu a todos os mandamentos que constam nesse mesmo princípio, anterioridade, que só valida ali para frente, construir um tipo penal. Então, em si, não há nenhuma ilegalidade ou incorreção na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa sociedade que precisa, sim, se discutir cada vez mais a questão da população LGBTQIS. Nós precisamos descortinar esse preconceito, essa invisibilidade. Me parece até que ela se adota... Quando eu li a notícia, parece assim, algo da década de 60, assim, não sei a que corrente ela se filia, mas tenho certeza que os psicólogos hoje em dia não Cris, você acredita que esse assunto possa parar? Existe o Conselho Regional de vocês? Existe o Conselho Regional de Psicologia. Parece que ele tomou ciência e falou que vai, né, verificar a veracidade dos fatos, né? E, na verdade, a gente não pode e nem tem, né, o direito de julgar, tá no Código de Ética, né? Não vou lembrar agora de cabeça o código, que nem a promotora sabe as leis, assim, mas não é adequado de forma nenhuma, né? Acho que tem que ser verificado e, com certeza, pelo menos sofrer algum tipo de... como é que a gente chama, de punição? No mínimo, ou uma advertência, uma advertência, né? Isso mesmo. Eu acho que, no mínimo, uma advertência, né, um chamado para a pessoa realmente poder se reconsiderar. E eu sugiro fazer a supervisão, essa pessoa poder estudar, entender. A gente sabe, quando falou, eu não sei se ela falou essa questão da parte biológica, a gente sabe que a questão da homossexualidade tem uma questão biológica, né? Mas eu acho que às vezes a gente trabalha com psicoeducação com o cliente, a gente coloca para o cliente às vezes fatores biológicos que têm a ver, até explica para o cliente fatores que possam estar relacionados à questão da homossexualidade, mas jamais com o fato de querer reverter ou dizer da cura, etc, como uma cura, né? A gente sabe que tem algumas correntes nesse sentido que falam e postam essa questão da cura gay, mas não é o que o Conselho e o Conselho Federal também prega. Então a gente tem um conselho bem atuante, sim, e eu espero que isso seja... Vinícius Ferrari, olha, a Rádio Capital é líder de audiência no ABC, pode ser que em São Bernardo alguém que te conheça esteja ouvindo. A doutora Cristiane Pertuzzi ofereceu 10 sessões para que você possa se livrar desse trauma, seguir sua vida e ser feliz. Como é que as pessoas, se ele estiver ouvindo e quiser te achar, como é que faz? Bom, o meu celular é 11... Não passa celular, não. Não? Celular não, pelo amor de Deus. Celular não. Então, então deixa Instagram. o meu site, então, doutoracrispertuzzi.com.br. E daí lá no meu site consegue entrar em contato, tem o telefone do consultório e ele pode entrar em contato. Então, repita, por favor. doutoracrispertuzzi.com.br. Obrigado pela presença sempre, Cris. Eu que Até a agradeço, próxima. é um prazer. Promotora Celeste Leite Santos. Celeste, o ano de 2019 foi incrível, 2020 vai ser melhor. Já voltou a trabalhar? Já, desde o dia 7, o fórum está aberto, estão todos os promotores, juízes lá trabalhando normalmente. Só os advogados que continuam de férias. Então daqui a pouco você vai trabalhar. Até a próxima, obrigado por tudo sempre. Obrigada.